Bom, bom dia aí, pessoal. De novo, né? Nós estamos aqui apresentando alguns datasheets. Vou colocá-lo em tela maior para melhorar a visualização. Pronto. E aí vamos discutir um pouquinho aí sobre os datasheets de 3 microcontroladores diferentes, 3 famílias diferentes. Vamos olhar só por cima o diagrama de bloco e partir então para a aula de hoje, que é porta digital básica, com entrada por botão e saída por LED. Eu vou cancelar o vídeo para não ter problema de a minha voz falhar. E também melhorar aí o seu foco no que está interessando, que é a apresentação. Vou diminuir aqui um pouco. Se ficar muito pequeno, vocês me avisam que eu aumento de novo. Mas é que eu quero que apareça o todo primeiro. Não se preocupe se não estiver enxergando tudo, eu quero só que apareça o todo primeiro. Aqui nós temos um datasheet do Atetine. Para quem não sabe, o Atetine é nada mais, nada menos do que o Arduino mínimo, tiny, pequeno, né, minúsculo. Então, o Arduino, a mesma arquitetura do Arduino, ou seja, o mesmo assembly de programação do Arduino, que é o Atmega 328, nós temos o Atetine, da Atmel. Nós temos também aqui um microcontrolador, vou diminuir aqui, 851, que é o AT89S52, na verdade é o 852, ele tem o dobro de memória do 51. Então, nós temos aqui um diagrama de blocos do funcionamento dele, em que você tem aqui as portas de I/O e as portas de I/O aqui embaixo, e a parte interna do microcontrolador. E, além disso, eu trouxe também aqui um diagrama de bloco de um PIC, né? Ou seja, nós temos 3 famílias totalmente diferentes. Esse PIC que eu trouxe é o 16F7628 ou 48, e ele vem com uma porta A e uma porta B. Então, ele tem apenas alguns bits aí de I/O. Olhando de novo o Atetine, você vai observar que ele só tem uma porta, e essa porta não chega a ter 8 pinos. Tem apenas 2, 4, 6 pinos aqui embaixo, tá? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Atenção ao barramento, né, de dados, tem aqui o barramento, e o que está ligado no barramento, né? Tem o watchdog, tem o MCU control, tem o status register, ou seja, os registradores importantes, né? Tem também aqui memória RAM, né, a SRAM interna, que são os registradores para uso geral, programa contador de programa e etc. Hoje é a primeira vez que vocês estão tendo acesso a essas falas, não se preocupe, nós vamos, com a prática, apresentando esses registradores, pelo menos do 851, que é esse aqui, que tem as portas, tem aqui os barramentos com uma linha mais simples, né? Uma linha que está mostrando que as setas são bidirecionais ou não. Tem que sempre prestar atenção nas setas para entender o diagrama de bloco do sistema. Chama atenção para ULA ou ALU, né? Essa ULA, ela é importante porque é como você vê que o multiplexador e o opcode é como se fosse o seletor de operação da ULA, como que ele funciona e como que ele é acessado, tá ok? Se você abrir o diagrama de blocos, por exemplo, do ESP, você vai ver que ele já é diferente, ele tem memória cache, ele tem 16 bits e ele tem 2 CPUs. Então, ele trabalha com 2 ULAs. Então, muda totalmente já a forma de representar aí o diagrama de blocos. Fica bem mais complexo. Então, não é o foco dessa disciplina. A disciplina foca em microcontroladores de 8 bits. Eu tenho também um datasheet aqui de mais uma família, que é a família do x86, que é iniciada pelo 8086, que é de 16 bits. Ele é muito parecido com a do 8051, então é por isso que eu não estou preocupado em mostrar. O 8051 seria o antecessor do 8086, tá? E aí depois vem o 8088 e a família do x86. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos dar um zoomzinho aqui só no 8051, que é o que nós vamos trabalhar hoje, para dar mostrar para vocês o seguinte: ele tem 2 registradores temporários, o temp1 e o temp2, que entram na ULA. E observa que o acumulador
ele entra no temporário, mas o barramento também entra no temporário. Então, dependendo da operação que você escolheu, ou seja, do opcode, do mnemônico que você for executar, ele pode pegar a RAM e jogar no Temper 2, ele pode pegar um endereço, pode pegar a porta, né, pode pegar a memória flash, e assim por diante, só ir olhando tudo que ele tem acesso aqui. E já nesse Temp 1, ele só pode pegar lá em cima, ele não pega o acumulador, tá? Observa que o registrador B está ligado no barramento, então ele pode pegar e fazer uma operação de A com B, assim como os outros. De registradores especiais, ele só tem o A e o B. Já o X86, ele vai ter o registrador A, B, C e D. Tem também o E, se não me engano. Então, ele vai aumentando, né, o número de registradores que vai ter acesso e, assim, ficando mais complexo. Se a gente pegar aqui agora o PIC e dar uma olhada, vamos dar um zoom aqui na ULA. Cadê a ULA? A ULA está... Vamos ver... Aqui, ó. A ULA está aqui, ó. Ok? Então, se a gente der um zoom aqui, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que ela tem o status register e ela escreve no status register. Ela lê do registrador W, que é chamado de worker, ou work, não sei, acho que é work. Ele é de 8 bits, aqui ele mostra o tamanho do registrador, se é de 8 bits, aqui ele mostra que tem 3 bits que ele escreve no status register, ou seja, comparando de novo com o 8051, nós temos aqui o PSW, que é o status register do 8051. Ele não fala aqui quantos bits ele escreve, ou seja, cada diagrama de bloco é simplificado para a sua função. Vamos ver a família do Arduino. A família do Arduino, a ULA, ela vem daqui do barramento de registradores para uso geral, o X, o Y e o Z. Ou seja, ele vem direto aqui, não tem um temporário, não tem nenhum outro problema. O PIC, ele pode pegar, então, como entrada dele, alguém do MUX e o W. O PIC é limitado, pelo menos essa família 16F, né, que eu estou falando, ele é limitado as operações sempre com o W. Então, é muito mais difícil programar o PIC, em termos de assembler, do que o 8051. Por quê? Porque ele tem menos instruções. Mas é muito mais fácil aprender a programação do PIC, porque ele tem menos instruções. O que é aprender? Aprender a linguagem, o que ele entende, as regras que ele respeita. Alguém tem alguma pergunta aí? Porque, assim, eu já estou querendo encerrar a parte da apresentação aqui do diagrama. Vocês têm que aprender a ler diagramas, né, para você poder entender melhor o microcontrolador que você vai trabalhar. Alguém tem alguma pergunta, por exemplo? Quero saber o que é o watchdog, né? Eu quero saber o que é isso. O watchdog é o cão de guarda. Ajudou? Brincadeiras à parte, vamos pegar aqui o 8051, por exemplo, e vamos ver no sumário, aqui na parte de descrição. Vamos ver se tem na descrição. Não, não tem. Na parte de funções especiais. Pode ser que tenha. Aqui. Aqui, já passou. Pinos. Não, não passou. Eu estou querendo mostrar o texto aqui. Estava bem aqui na minha cara, me mordendo o cachorrão. Aqui o watchdog. Tem problema em inglês, aí é um problema grave, porque você está fazendo um curso que exige inglês, tá? Engenharia exige inglês nos dias atuais, não tenho dúvida. Se você for ler esse texto ou passar lá na tradução do Google, você vai perceber que ele vai dizer ali que o cão de guarda ele serve para, basicamente, se você entender o que ele quis dizer aqui nesse parágrafo, ele é um contador, ele conta toda vez que o ciclo, se você tiver ativado o watchdog, você tem que ativar, ele vem por default desativado. Se você ativar na hora que você fizer um firmware o watchdog, ele, depois do reset, ou seja, a máquina começa a funcionar, ele começa a contar ciclos. E ele conta até um número que está especificado aí. Deixa eu ver qual que é a contagem. Ele vai contar até... não sei se é esse número. Aqui, ó, 16 bits. 16 bits. Ele tem um contador de 16 bits. Então, você vai saber que ele vai contar até o valor máximo de um 16 bits. 16 não, 13, desculpa. Então, 2 elevado a 13 é 2 elevado a 3 vezes K, ou seja, kilobit. Então, é igual a 8 kilobits. Então, o valor de 8 kilobits é o valor que ele conta. Então, ele vai esperar aproximadamente 8 mil, que na verdade é 9 mil e uns quebrado, porque o K
8.000 uns quebrados, porque o K é 1024. Então, você tem que multiplicar 8 por 1024. Então, vai dar... acho que vai dar 8 e uns quebrados mesmo. Esse 8 e uns quebrados aí é o contador. Quando ele terminar de contar, ele vai resetar a sua máquina. Por quê? Ele é o cão de guarda. O objetivo dele é... E eu acho que o loop principal travou. Programa mal feito. Ou alguma interferência externa fez o 851 travar. Interferência eletromagnética, por exemplo. Estática da placa, por exemplo. Mau aterramento, por exemplo. Se você ativa o watchdog, você fala para ele o seguinte, se ele tiver algum problema, ele reseta e começa de novo. O watchdog vai fazer isso para você. E ele nunca vai travar. Se você deixar o watchdog destravado e o teu programa tiver um defeito, ou você tiver um problema de estática ou algum ruído externo que afete a contagem de programa dele, o funcionamento normal dele, ele vai travar e aí o usuário vai ter que desligar e ligar na mão para poder ele voltar a funcionar. Então, às vezes, o reset é interessante, porque dependendo da aplicação que você fizer, você não está muito preocupado. O reset é muito rápido, ele reseta e continua funcionando, né? E se você contar aí 8.000 instruções a microsegundo, né? Nós estamos falando em 8 milissegundos. Então, no máximo, ele vai ficar travado 8 milissegundos, o usuário nem percebe. E como eu faço para ele não resetar? Você, no loop principal, em alguns momentos, antes dele travar, antes dele executar aquele período que ele travaria, você tem que escrever em um registrador que ele só serve para escrita, você não consegue ler nele. E quando você escreve lá esse código que ele está pedindo aqui, ó, um E depois E1, você escreve isso daí num registrador lá no endereço específico e ele entende que você mandou o contador dele zerar. Ele zera a contagem e começa de novo sem resetar. Alguma pergunta mais? Então, assim, claro, não dá para ficar respondendo tudo, né? E tudo está escrito no datasheet. A pergunta é, você acha que você vai conseguir ler o datasheet e entender? Esse é o grande objetivo desse momento aqui de apresentação do datasheet. Eu não quero aqui passar... Quer ver quantas páginas ele tem aqui? Eu nem sei se tem aqui as páginas. Vamos ver. No sumário se fala de página, não fala. Esse aqui só tem 30 páginas porque ele é bem resumido, tá? Por quê? Ele é o datasheet do AT89. Se você pegar o datasheet da família 8051, ela tem muito mais páginas. Tudo bem? Então, esse datasheet é tipo assim, dentro da família eu tenho essa especificação básica que é para o AT89. O que não está escrito aqui respeita o que está na família. Entendeu a ideia? Está bem respondido, Wellington? Entendi sim, professor. Então, os datasheets, eles são bastante detalhados, né? A questão mesmo é só que eles são em inglês. O único problema é que datasheet é em inglês. Então, aqui, ó, quero aprender como que funciona o serial. Está escrito aqui, ó. E tem depois, no datasheet geral do 851, muito mais páginas do que esse texto aqui. Quero entender o timer. Timer 2. O timer 2 é para o 8053, tá? O 52 não tem o timer 2. Tudo bem? Pelo menos pelo que falha a memória aí. Se não me falha a memória, né? E aí, quero aprender o ATtine. Você veio aqui, o que você quer saber do ATtine? Como funciona a interrupção? Clica aqui o vetor de interrupção e tudo que funciona. Como que funciona o comparador analógico? Ele tem um comparador analógico prontinho. Tá aqui, ó, como funciona. Como é que é o analógico para digital, o conversor? É aqui, ó, 2 LSB de precisão, de accuracy, precisão, tá? Então, você já vai saber o quanto que ele está errando na medida. E ele já tem embutido, você vai economizar muito. Sabe quanto custa um ATtine desse, pessoal? Com porta analógico digital prontinha para você, 6 pininhos de I/O, ele custa $0,50. $0,50 você já está resolvendo o problema por aí. É uma coisa de louco isso aqui. Eu adoro ele. Dá para resolver muitos probleminhas com $0,50. Então, é muito interessante você ver que você não está numa aula de microprocessados para ficar amarrado no que o professor está usando como exemplo para ensinar alguma coisa. Você tem que lembrar que você pode pegar qualquer um e aprender qual que é o pino de I/O, como que funciona o pino de I/O dele, como funciona o analógico dele, como que funciona o comparador dele, o PWM dele, o timer dele, tá tudo no datasheet. Eu peço, então, percam o medo de trabalhar com datasheet. Eu quero saber sobre as portas de I/O. Aí tem aqui o diagrama de cada porta.
Ah, mas eu não consigo entender o flip-flop ainda. Você não aprendeu eletrônica digital. Eu não consigo entender transistor. Você não aprendeu eletrônica analógica. Eu não consigo saber o que é shimmy trigger. Falha de eletrônica digital. Teria que ter sido apresentado lá, shimmy trigger. E aí vai, entendeu? Mas tudo é eletrônica, né? Aqui é um MUX. Ah, eu não vi MUX em eletrônica, mas tem que estudar MUX agora, então, porque ele usa MUX. Alguma pergunta, não? E assim, estudando como funciona, por exemplo, os pinos, que são esses aqui que eu trouxe agora para você, o diagrama de bloco de pinos, você vai saber se você ligar daquela forma no hardware, ele queima ou ele não queima. Entendeu? Por que o pino queimou? Você olhou antes o diagrama de bloco, antes de sair mexendo com hardware? Não. Então você queimou o pino, sem querer, mas queima. Né? Então, às vezes a pessoa já quer ir fazendo sem nem saber o que está fazendo, que é muito o caso do Arduino, por exemplo. A pessoa vê um vídeo do Arduino, vai lá, monta e faz. Funciona, legal, por quê? Seguiu o passo a passo do vídeo. Aí ele quer fazer uma coisa diferente, ele faz, queima o Arduino. Por quê? Porque não leu o datasheet. Tá achando que só assistir a um vídeo na internet virou engenheiro. Não é por aí. Então, é por isso que eu estou mostrando esses 3 datasheets aí, para quebrar aí o medo de abrir um datasheet. Aí, como que eu acho datasheet? Você não vai acreditar. Você tem que escrever datasheet e o microcontrolador que você quer. Só isso. Aí você vai achar o datasheet na internet. Depois é só fazer o download. O fabricante do microcontrolador que você quer, ele faz questão que você encontre facilmente o datasheet para você fazer aplicações. Inclusive, a Microchip ele tem uma grande vantagem que tem Applicates Notes. O que são os Applicates Notes? São notas de aplicação. Então, eles têm projetos prontinhos em que ele fornece o hardware, fornece o código em assembler e fornece a explicação. Ou seja, é como se fosse um trabalho para casa. Execute essa experiência, tá? Então, você vai encontrar Applicates Note para automação de veículos usando comunicação CAN, que é da Bosch. Você vai encontrar para a domótica, usando comunicação via X11, que é o X10. Acho que é X10. É X10, que é para domótica e usa a rede elétrica. Você vai encontrar tudo que você procurar lá nos Applicates Notes da Microchip. Né? Ah, eu quero saber como que eu faço um portão eletrônico. Você vai ter lá um datasheet com radiofrequência, vai ter um outro datasheet para controle remoto ultrassom. É ultrassom? Que é o outro, não? Tem ultrassom, infravermelho, desculpa. Infravermelho, que é para controle remoto. De TV e videocassete, coisa do gênero. Então, tá tudo lá. Você tem datasheet para tudo. Então, tem Applicates Notes para tudo. Né? Então, fica bem legal. Aí o professor teria como mudar para 23,59? Eu já respondi isso várias vezes aqui, tá? Isso aí não mudo mesmo. Eu quero corrigir antes da aula, por isso que eu não mudo. Ah, não dá tempo. Não dá tempo porque você não quer fazer, tá? Já dizia um pessoal lá do chinês que você tem que dar a tarefa para o mais ocupado. Pode falar, Gustavo. Não, professor, isso no caso não seria tipo para aumentar o prazo, porque como a gente abre o Moodle, eu fico lá, por exemplo, terça-feira, meia-noite. Então dá uma certa confusão, entendeu? Entendi. Que seria, no caso, segunda-feira, logo após da 11h59. Então seria o senhor colocar, segunda-feira, o mesmo prazo, só que 11h59 só para evitar essa possível confusão, entendeu? Porque eu mesmo já perdi um trabalho por causa disso. Entendi. Aí eu vou te dar outra coisa. No Moodle não aparece a contagem regressiva? Na página inicial lá não aparece. Por isso que às vezes pode dar Para uma mim certa... aparece. Toda vez que eu acesso lá, tá lá. Faltam 5 dias e 2 horas. Ah, não, isso daí aparece sim. Aparece, né? Então, tem lá a contagem regressiva. É só prestar mais atenção. não. Certo. Por que eu estou falando isso? É até bom você... Deixa eu te explicar uma coisa. Tem coisas assim que são diferentes, né? Mas eu não... Eu aprendi com um professor de matemática, cara, na 8ª série. Na época que a 8ª série era o último ano do ensino fundamental, sei lá o quê. A 8ª série o cara me ensinou. Eu errei uns exercícios lá, eu era muito bom em matemática. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, a dica que eu te dou, cara, presta mais atenção no enunciado, leia o enunciado uma vez, 2 vezes antes de resolver a questão. E leia ele até o final. Tem algumas dicas aí até o final. E tem também um outro trabalho que é para verificar se a pessoa segue instruções,
Tá lá, responda dessa forma, e o último item lá, a pessoa já ansiosa, porque tem pouco tempo para responder, já pula, né? O último item estava dizendo assim, você pode responder só a questão número tal e ir embora. Isso é teste de emprego, tá? Então, assim, é processo seletivo, né? Para checar se a pessoa ela está seguindo a regra da empresa, porque é muito comum as pessoas acharem que sabe, acharem que faz e não lê tudo. Não lê toda a documentação, não lê todo o procedimento e quer ficar mexendo. Então, esse exercício de, uns professores usam 2359, outros não, é um exercício para o cérebro não colocar no modo automático, né? Nós temos a parte 1 do cérebro, que é o modo automático, né? Eles chamam, tem um livro que fala sobre isso, Sistema 1, Sistema 2. Eu já li esse livro também. O Sistema 1 é o automático, eu não sei se é 1 ou 2, e o Sistema 2 é aquele que você está presente. Eu quero que você use o sistema do presente, de estar atento, fazendo, não no automático. Por exemplo, se você dirige, provavelmente você já dirige hoje no automático. Você não pensa quando passa a marcha, você só passa a marcha, entendeu? Quando você estava aprendendo, você pensava antes de passar a marcha. Você pensava antes de ligar a seta. Hoje está no automático, vou ligar a seta. Ou nem está, né? Às vezes não aprendeu isso. Mas, enfim, qual que é o foco aqui? Você tem o sistema 1 e o sistema 2. Enquanto a gente está aprendendo, o sistema 2 é muito interessante. E ainda falando do sistema 1 e sistema 2, mas de outra forma, como hábito, tem um outro livro, que eu acho que é O Poder do Hábito. Eu acho que é O Poder do Hábito. O cara mostra que um time de futebol americano, ele ganhou não sei quantos campeonatos seguidos, um técnico lá fez, porque ele não treinava a equipe dele para usar o sistema do presente. Ele treinava para usar o sistema automático. Então, o pessoal ele tinha um tempo de resposta, né? O time tinha um tempo de resposta menor do que os outros, porque estava tudo no automático. Inclusive, eles foram muito mal no primeiro ano, porque os jogadores não aceitavam o projeto de ligar o automático. Ou seja, eles queriam pensar o que fazer da hora, eles queriam tomar a decisão na hora do jogo, durante a partida. E aí o cara insistiu, né? Não é para tomar a decisão, é para você sentir o que tem que fazer e fazer. Faz no automático. Moral da história, foi o time com maior sequência de vitórias no campeonato lá do Super Bowl americano. É muito interessante ler esse livro para você observar a diferença do sistema 1 e do sistema 2. Só que o sistema 2, que é aquele que vamos supor que eu estou falando, que é o sistema que você está presente, ele é o necessário para agora, ele é o necessário para o aprendizado, tá? Vocês ainda não podem ligar o automático. O automático é só depois de muito, muito tempo de prática e etc. e tal. Mas é interessante esses dois livros, fica a dica aí, né? O livro dos sistemas, que eu não sei qual que é o nome do livro, é de uma psicóloga, e o outro livro é esse do Poder do Hábito aí, para vocês entenderem bem como funciona o cérebro, e aí não cair nessas armadilhas do cérebro, que é essa que você comentou aí, que sim, eu sei que tem, inclusive todo semestre eu chamo atenção para esse negócio do horário, para evitar que entregue depois o horário. E também evitem entregar no último dia, né, pessoal? Mas é porque é complicado. Será que é mesmo? Será que você não pode entregar esse projeto hoje, à tarde, ou hoje à noite? Porque ele é muito pequeno, entendeu? Será que é complicado mesmo? Eu acho que não é tão complicado assim. Por quê? Porque nós vamos agora para a prática. Eu vou parar de apresentar o datasheet. Talvez... vou parar de apresentar o datasheet e vou apresentar agora o simulador, né? Não, antes disso, eu vou acessar o site do simulador. Acho que é esse. Não é esse. É sem o DI, né? Vamos tirar o DI aqui. Não. É o .com.br. É .com, né? É o vício de digitar. Eita, é sem o DI. Consegui. Aqui, o site é esse. Alguém não está enxergando? Preciso dar zoom? Como é que é? Tá, levanta a mão quem ainda não acessou esse site, porque ele já está no Moodle, né? Há algum tempo. Então beleza, todo mundo acessou. Você faz download aqui, você tem os exemplos prontos aqui. A Raquel não acessou? Só a Raquel? Matheus também não? Tem 3 aí, ó. Então, esse simulador é bem simples e ele funciona em qualquer máquina. Por isso que eu gosto dele. Então, você faz o download dele aqui, ele é Java, é um programa em Java. Você clica aqui em exemplos, você clica em Users Git,
né? E aí você aprende tudo aqui, foi feito por um engenheiro, então ele é um simulador, ele simula uma placa rodando no computador. Obviamente, se ele vai rodar no computador, ele vai ser muito mais lento na hora de rodar no computador, tá? O microcontrolador 851, ele trabalha na faixa de 1 MIP. Levanta a mão quem não sabe o que é MIP. Todo mundo sabe, então beleza. Ó, 3 não... Pode abaixar. MIP é milhões de instruções por segundo. Milhões de instruções por segundo. Escreve aí. Deixa eu ver o que o cara riu ali. Acessei ele já. Agora que lembrei. Ah, tá. Foi a Raquel. Foi o cara. Muito bem. Então, só para vocês verem que é esse aqui que eu vou utilizar. Vou cancelar aqui a apresentação disso. Vou apresentar agora o meu EDSIM. Vamos apresentar agora a janela que está o EDSIM. Aqui. Não, aqui. Loucura, loucura. Vamos conseguir? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Estou apanhando aqui. Veja se está aparecendo, por favor. Tá, né? Sim. Uhum. Ok. O que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é apresentar hoje, nós vamos apresentar o MCU. O MCU não, o EDSIM. O MCU também é um aplicativo que não vai dar tempo para apresentar hoje, eu vou apresentar na semana que vem, quando eu fizer o outro exemplo, tá bom? Na semana que vem, talvez eu não perca tanto tempo falando do datasheet, porque é só tirar a dúvida do datasheet caso haja. Então, o que acontece? Aqui eu posso controlar a velocidade da frequência em que se eu tenho uma máquina boa, por exemplo, o meu é um i7. Se você está com um i3, não deixa esse número muito alto, não. Trabalha ele devagar aqui, porque na hora que você apertar o RAM, pode travar seu computador. Está precisando de muita máquina e ele usa a CPU lá para o alto, e aí ele pode travar. Ele vai dar a sensação de travar, né? Aqui embaixo, depois dessa linha, você tem o hardware. Então, o hardware, como se você tivesse comprado um kit didático, cujo esquemático você pega aqui, ó, LD, né? Que é o layout do esquemático. Aí você fala, não apareceu, professor. Claro que não apareceu, porque ele aparece na outra janela e eu tenho que trazer para cá. Então, ele está aqui, o esquemático, né? E você, se não couber na tela, você pode ir para o lado, para o outro. Então, a primeira dica, né? Quando o professor dá dica, o aluno deveria fazer, tá? Primeira dica, quando você instalar isso aqui, imprime isso daqui. Tem uma folha disso daqui. Gera um print dessa tela aqui e imprima. Ele tem uma vantagem aqui. Quando você seleciona tudo, some as linhas. E aí você pode ver, por exemplo, o LED. Você está vendo que o LED está ligado na porta P1 mais facilmente. Você pode ver também o switch. Você está vendo que o switch está ligado na porta P2. Então, nós vamos trabalhar com esses dois. Switch e LED. Alguma pergunta até aqui? Não. Ok. Então, eu vou fechar aqui e vou mostrar esse outro DI aqui, ó. Ele também abriu na outra página. Esse DI é quando você quiser alterar. Lembra que eu falei que o switch está na P2? Se você quiser trocar, você pode ir alterando aqui e mudando, né? O LED 4, ele não vai estar no P1.4, eu vou colocar ele na P3.4. E aí você começa a alterar, mas vai dar conflito. Você tem que fazer o projeto do hardware antes de mexer aqui. Eu sugiro que não mexam. A não ser que você realmente vá fazer no seu projeto final e precisa mexer. Aí você pode mexer. Ele não tem como você colocar novos hardwares. Ele só tem um comparador, ele só tem o canal serial, ele tem 4 display de 7 segmentos, ele tem um LCD, ele tem um DAC, ele tem um ADC, que está do lado de cá, que você clicando aqui muda, ou melhor, clicando aqui no comparador, ele muda para ADC e comparador. Ele tem uma entrada analógica, que pode ser analógico para comparador. Né? Um comparador é o seguinte, se ele for maior que aquela tensão, ele muda o estado de 0 para 1. Então, ele usa uma porta digital porque ele tem um comparador lá fora. O que é um comparador? É o amplificador operacional 741, né? Que a gente vai usar lá no final do curso. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes. Ele tem um teclado, eu tenho aqui os botões do switch. Então, aqui é uma chave, o switch. Quando eu aperto, entra em curto. Quando eu solto, sai do curto. E aqui, em cima do switch, tem os LEDs. Então, o que é o nosso objetivo? Quando eu apertar aqui, eu quero que acenda o LED daqui. Quando eu apertar aqui, acenda o LED de lá. E assim por diante. Esse vai ser o nosso código. Levanta a mão quem acha que isso é complexo. Né? Ou seja,
Eu apertei o 5, tem que acender o LED do 5. Ninguém está achando complexo. Ótimo. Então, em Assembler, aqui do lado tem também a informação que o switch, né? Tá vendo aqui, ó, switch P2, né? P2 o switch. E aqui também você vê que o LED no P1. Então, isso aqui é muito simples. Eu vou colocar aqui num label. Anota aí, label. Vou fazer um jump para o label. E o nome disso daqui ponto e vírgula comentário. Então, eu vou pôr aqui label, para eu saber onde chegar. E aqui, ponto e vírgula comentário, loop principal. Alguma pergunta até aqui? Então, o que o meu código faz até agora? Nada, né? Ele fica no loop principal e não faz nada. Ele fica pulando. Então, quando ele for ler a memória de programa que eu vou gravar, ele só vai resetar e não fazer nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a instrução move P1, P2 e vou dar um assembler. Compilou. Ele ocupou data memory, code memory. Ele ocupou esse tanto de bytes aqui, ó. 5 bytes. E o resto da memória está vazia. E eu posso rodar o programa. O programa está rodando, você vem aqui, clica no 1, ele acende o LED de cima. Clica no 0, acende o LED de cima. Clica no 7, ele acende o LED de cima. Como ele é um simulador, ele não tem problema de ruído. E principalmente, como ele está passando sempre no loop principal, ele não tem problema de ruído. Eu não tenho a preocupação de ler o 3 várias vezes, porque não é um teclado. Ele é só um switch. Ok? Então, eu não tenho, para essa aplicação, eu não tenho que me preocupar com ruído. Para outras aplicações do tipo teclado, que aperta uma vez, conta, ou coisa do gênero, aí eu tenho que me preocupar com o switch. E a aula de hoje era isso. Olha que simples. Poxa, mas o senhor não fez nada. Não fiz nada. Mas o conhecimento para resolver com uma linha de código é muito grande. A pergunta é, quem já sabia fazer isso dessa forma? Quem faria de outra forma? Quais as sugestões? Vamos discutir sobre o projeto agora. Eu só não entendi muito bem o intuito dessa simulação aí. Essa simulação, o intuito poderia ser um piano. Aperta aqui, ele, ao invés de acender um LED, ele gera uma frequência de uma nota. Entendeu? E tem as 8 notas. Agora, obviamente, o maior intuito aqui é você perceber que eu estou mexendo nas portas e nos pinos das portas, conforme o esquemático. Voltando aqui, vou abrir de novo o esquemático para você. Tá vendo o esquemático dos LEDs aqui? Sim. Então, eu tô acendendo esse LED. Ele tem um resistor, tem um LED. Como isso funciona? Você tem que olhar o datasheet do LED. O LED vai dizer, eu acendo com 15 mA, eu acendo com 12 mA, eu acendo com 20 mA. Cada LED de alguma frequência tem uma corrente. Uns vão consumir mais energia, outros menos. Aí você projeta o resistor em série do LED para que com 5 volts, porque ele está trabalhando com 5 volts aqui, 5 volts, perdendo aqui, o LED é o quê? 0,7? É igual a um diodo? Vai estar no datasheet do LED, se é 0,7, se é 1,4, vai depender do LED, tá? Então, uma parte da tensão fica aqui. A outra parte total vai ficar no resistor. Se eu ligar sem ser com o resistor, eu posso queimar o LED, porque passa de corrente necessária, entendeu? Então, o resistor em série é para limitar a corrente e economizar energia. Né? Trabalhar no nominal economiza energia. Trabalhar no máximo que ele aguenta, eu estou gastando energia. Entendeu? Sim ou não? Sim, senhor. Então, o objetivo dessa aula aqui é mostrar o quão simples é, programando em Assembler, fazer um trabalho do tipo ler pinos, se ele está 0 ou se ele está 1, e escrever lá. Tudo bem, professor, mas eu não vi isso. Então tá, então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer da forma lusitana. Vocês conhecem essa expressão, né? Eu vou mover para o carrer. Carrer é um bit. Então eu vou mover. Pode perguntar, Gustavo. Ô, professor, quando você tinha colocado lá o move P1 e P2, ele já seleciona, tipo, quando você clicar no switch P2, por exemplo, ponto 7, ele acende o LED P1.7, seria isso que aconteceu? Por quê? Porque antes eu estava movendo a porta inteira para a porta inteira. Entende o que eu quero dizer? A porta tem 8 bits. Sim? Entendi. Sim, muito interessante. Agora eu estou movendo só o bit 0. Estou rodando o programa.
Então eu aperto o 4, nada acontece, o 3, nada acontece. Quando eu pego o 0, ele acontece. E é mais lento, né? Percebeu? Porque ele agora pegou 2 instruções e eu estou na velocidade mínima. Se eu aumentar a velocidade, eu não percebo que ele ficou mais lento. Ó, quer dizer, tem que apertar, né? Eu estou com problema no meu mouse, tá? Tá vendo que ele agora ficou rápido? Tem que lembrar que cada instrução dessa está no datasheet o tempo que leva para executar. E é por isso que somente com a Assembler eu consigo fazer o delay certo. Ou seja, eu quero um delay de 50 microsegundos. Não dá para fazer em C. Tá bom? Desculpa, não dá para fazer em C. Aos amantes de C, desculpa aí. Agora, o que se faz? Eu coloquei lá no Moodle um link para um artigo de uma discussão sobre isso, fazendo delay em C, tá? Fiquem à vontade para ler e trazer as dúvidas na semana que vem. Mais alguma pergunta? Ô, professor, eu fiz esse código aí, eu fiz naquele MCU 8051. Certo. Eu fiz o código em Assembly lá, consegui aprender uma certa quantidade de boa. E daí, tipo, ele acende o LED em exatamente 500 mil microsegundos, que dá os 500 milissegundos. Só que, tipo, o LED não fica piscando freneticamente, sabe? Ele demora a piscar, mas só que ele pisca no tempo certo. Seria questão de frequência, igual você tá falando aí? Ah, mas o objetivo não era piscar a cada 500 microsegundos mesmo, 500 milissegundos? Sim, então, essa que é a minha Não, é pergunta. por isso que ele não está piscando, é. Ele só... não. O tempo de fato não acontece. Por quê? Na hora que você roda aqui, ó, tá rodando, tá vendo? Uhum. Aqui tá contando 1 milissegundo, 2 milissegundos, só que tá, na verdade, é segundo. Por quê? Porque aquilo que eu falei, ele é um simulador, ele não consegue fazer tão rápido quanto o microcontrolador. Porque aqui tem um Windows por trás, tem um Linux por trás, entendeu? Ah, sim, é porque o tempo que ele mostra aí seria o tempo, por exemplo, se eu clicar um cronômetro no meu celular, vai dar um tempo diferente dele, né? Exato. Porque ele não consegue fazer em tempo real. Para fazer em tempo real, só na prática. Ah, sim. Não, essa era a minha dúvida, porque eu fiz e deu exatamente lá, deu os 500 mil microsegundos. Só que eu tava nessa dúvida. Ele dá aqui, Valeu. né? Ele tem que dar aqui para estar certo. Por quê? Porque se ele der aqui certo, quando você gravar e fizer o hardware, ele vai dar certo. Entendeu? Uhum. Eu fiz naquele outro lá, o MCU, ele aparece lá no outro, no cantinho lá. O MCU, a única diferença dele para cá é que lá você tem que montar o hardware, você já percebeu, né? Aham. Então lá você monta o hardware e, obviamente, né? Aqui tem um motor e tem um AD. Lá não tem. Talvez tenha o AD, né? Não sei se... Mas o DA eu acho que não tem. Espero que agora eu não tô lembrando muito bem. Então, os hardwares que você tem lá são um pouco diferentes dos que tem aqui. Mas, em compensação, lá no MCU, ele tem um hardware que é um termostato, né? Usado em ar-condicionado. Você pode ficar brincando com medição de temperatura e sensor. Ele tem vários tipos de monitoramento lá. Tem LED, tem display, tem tudo. Você seleciona o que você achar melhor. E ele tem um debug bem legal lá. Aqui não tem. Então, assim, são ferramentas diferentes para aplicações diferentes, né? Isso. Não, valeu, professor. Essa era a minha dúvida mesmo. Por isso mesmo que eu não tinha enviado aí no trabalho. Tá pronto desde quando o senhor passou. Ok. Então, mais alguma pergunta? Você vê que sempre vai ter infinitas maneiras de fazer, só que dessa maneira que foi feita, eu só fiz um pino, né? Aí eu tenho que fazer assim, ó, para fazer os outros pinos, entendeu? Aí eu venho aqui, mudo para 1, mudo para 1. Eu estou movendo para o carrier, para depois mover do carrier para outro lugar. Aí eu ponho 2 e aqui 2. Aí eu ponho 3 e aqui 3. Eu vou fazer só metade, só o nibble inferior. E rodo. O programa fica muito mais lento, né? Vou botar aqui no 1. Agora o programa vai ficar mais lento ainda. Você clica, ele vai acender e vai apagar muito depois, tá vendo? Depende de onde ele estiver, ele vai ser mais rápido ou não. Por quê? Porque ele vai estar executando aqui, tá? E tem a opção de mover o nibble inteiro. Mas e se eu quisesse mover só o nibble e não ele inteiro? Tem um jeito menos lusitano, né, de fazer? Tem. Aí você usa todo o seu conhecimento de álgebra booleana. Você move para o acumulador o P2. Faz uma AND lógico do acumulador com, por exemplo, o 0FH, que é ativar só o nibble inferior, né? Aí você faz um OR lógico do acumulador com P1, para não afetar o nibble superior, tá? E depois você move para P1, A e apaga todo esse resto aqui.
Precisa desse OR lógico? Precisa se você estiver usando o naible superior para acionar um motor ou coisa do gênero e não quiser que altere isso, precisa. Se você não estiver usando o naible superior, você pode tirar essa linha do OR lógico aqui. Então, vamos rodar, né? Quando eu clico no 6, no 5 e no 4, que é o naipe superior aqui, nada acontece com o meu programa. Mas quando eu clico no 0, né? Só falta que eu fiz errado. Eu fiz errado o meu código. Por que o meu código está errado? Não era OR, é o contrário. Por quê? Porque quando aperta é 0. Então, eu tenho que fazer o contrário, tá? Eu tenho que fazer aqui... Eu leio, eu faço o AND, é o AND, aqui é AND também. Então, eu tenho que fazer o seguinte. OR lógico do acumulador com 0F, 0H, ou seja, eu estou ativando a parte alta porque eu vou fazer um AND, então eu não quero alterar. Aí eu faço um AND com T1 e agora eu escrevo. Provavelmente isso vai dar certo, que é a lógica invertida daquela que eu fiz. Então eu venho aqui, estou rodando. Aí eu venho, clico no 2, vamos ver. Eu estou fazendo sem pensar muito. Ah, tá certo agora, tá vendo? Ah, mas ele está lento. Não, ele não está lento, ele está fazendo em microsegundo. Eu que estou com problema no meu simulador. Ok? Ah, mas ele não está apagando. Ih, tem que pensar mais um pouco na lógica para ele também apagar. É um pouco mais complexo quando se faz assim. Ok? E aí é só raciocinar. Qual é a lógica que eu faria a cópia só da parte baixa, sem me preocupar com a parte alta? Então, é isso que você tem que fazer. Tudo bem? Você tem que fazer filtros. Eu estou fazendo filtro. Filtro da parte baixa, depois filtro da parte alta. Ok? Alguma pergunta? Professor, uma dúvida que eu tive assim, ou mais, ou sei lá, uma conclusão minha, esse acumulador seria, por exemplo, o equivalente das outras linguagens de programação a, por exemplo, variável A recebe Não. tal comando ou tal função? Não. Aqui, ó, code memory, data memory. Tá vendo aqui data memory? Uhum. Lembra do datasheet? Sim. Quando você abre um datasheet, você vai poder procurar lá. Deixa eu ver, eu tô com um datasheet aberto aqui ainda, eu vou pôr aqui para você ver, vai ficar mais fácil de explicar. A sua pergunta é muito boa, tá? Eu tenho que ressaltar. É porque eu vi assim, né? Eu tive que estudar tudo ali meio na marra, então foi meio que o paralelo que eu fiz. Eu sei que não pode estar não certo, mas foi. Eu vou pegar aqui o datasheet de um outro microcontrolador para você não ficar bitolado, tudo bem? Tá bom. Aí você vem aqui, você vai procurar memória. Pronto, memória. E aqui que você tira dúvidas sobre a memória. Você vai procurar... tem memória de I/O, tem memória E2PROM, muito interessante isso, que é a memória não volátil, né? Tem a SRAM, aí dentro da SRAM tem a Data Memory Access. Aqui ele está ensinando como que funciona o acesso, aqui ele está explicando como que funciona já a outra memória. Aqui, ó, isso aqui é legal. Isso aqui ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que tem 32 registradores, do endereço tal ao endereço tal, certo? E mais 64 registradores do endereço tal ao endereço tal, e depois mais a interna SRAM do endereço tal ao endereço tal. Ah, eu não lembro o que é endereço, não sei o que é binário, hexadecimal. Você está lascado, não dá para programar em assembly, não dá para programar em nada, tá bom? Começa por aí. Quando você está programando em C e declara uma variável int A, né? Por exemplo, ele vai reservar normalmente nessa parte aqui da RAM, que é a genérica, o endereço para você. Tudo bem? Certo. E aí ele põe o int como sendo um byte lá, né? E um char, um byte lá. E uma string, uma sequência de bytes. Você tem que alocar a memória, entendeu? Você vai pegar, não, eu tenho uma string que ele é de 16 caracteres, então você aloca uma memória. E esse trabalho, quem está cuidando é o compilador, e não você. O que você ganha com isso? Fica mais fácil de programar. O que você perde com isso? Fica muito mais lento. Porque o compilador é meio lusitano, né? É igual, depende do código que você escreve, fica mais rápido ou mais lento, que eu mostrei agora, certo? Certo. Ok. Agora, o que é o acumulador? O acumulador é um registrador aqui, ó. Nessa memória. Ele tem um acesso pelo diagrama. Agora, aí você vai lá no diagrama, tá? Aí você vai lá no overview. Vamos ver se aqui no overview. Diagrama de blocos, certo? Pelo diagrama, quem acessa na ULA mais fácil? O Z, o Y e o X. Não é o A, nem o B. Entendeu? Uhum. Porque é outra família, né? Cada família tem o seu. No PIC é o W, né?
E no 851 é o A e o B. Tem outros também, mas basicamente é o A e o B. Se você usar o A e o B, e aí for para a tabela de instrução, que é outra parte do datasheet que não tem aqui, quer dizer, aqui tem, né? Aqui vai ter, quer ver? Instruction. Deixa eu ver se tem instrução aqui. Interrupção, memória, aqui ó, instruction set, ok? É o que a CPU sabe fazer. Ele sabe adicionar com char, adicionar com alguma outra coisa. Você tem que estudar cada uma delas para saber usar. Tudo bem? Tá certo. E aí, aqui tem o que você pode fazer. Lembrando que no RISC você pode fazer menos coisas e no CISC você pode fazer mais coisas. No final aqui tem pulsos de clock. 1, 2. Opa, se você fizer dessa forma, fica mais lento. Normalmente a programação em C faz dessa forma. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque é a forma mais genérica. Entendeu a ideia, né? Não entendi. Então essa fórmula, ele ocupa mais byte na memória e é mais lento. Se você programar no registrador RD, por exemplo, e RA, ao invés de um K genérico, você vai ter mais desempenho. Só isso. O desempenho, o dobro da velocidade, às vezes o triplo da velocidade, o quádruplo da velocidade, entendeu? Sim. Então, tudo depende do que você vai programar. Verdade, né? E aí eu abro mais um parênteses, turma. Se você tiver um conhecimento das instruções do microcontrolador que você está programando e for programar em C, você vai fazer a programação em C de forma mais inteligente. Você vai evitar de fazer o que o C permite, tentando ganhar desempenho, fazendo o C mais simples para que o compilador tenha menos dificuldade de gerar o código em Assembler. Tudo bem? Certo. Então, essa é a grande diferença do C para o Assembler. No C, você trabalha com a memória diretamente, sempre com ponteiros, sempre com endereços. No C, não, no Assembler, né? Eu falei Assembler, né? No Assembler é sempre com endereços. No C, você trabalha com variáveis e deixa para o compilador a preocupação de onde está o endereço. Entendeu? Saquei. Aí fica bem mais rápido também, por isso, né? É por isso que fica mais rápido. Você vai trabalhar com um registrador que está lá perto deles, né? Vou mostrar. Eu acho que eu tenho aqui para mostrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Só tem que ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui um código. G. Se eu não me engano, o que eu usei no simulador lá foi esse que o senhor mostrou hoje na aula do AT89S52. Entendi. Okay. Eu vou lá no Hello World. Hello World. É isso aqui mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu achei. Diminuindo aqui. Coloquei aqui. Bom, eu estou aqui, né? List. Eu tenho aqui um programa em Assembler. Eu não vou conseguir rodar, tá? Porque eu compilei para Linux. E eu estou numa máquina Windows agora. Então, tem aqui algumas informações interessantes. Por exemplo, esse aqui é o programa em C. 18K. Esse aqui é o mesmo programa em Assembler. 8K. Você economiza 10K, tá? Esse aqui é um programa em Rust. 33K. Você consegue reduzir isso aqui pela metade, tirando a parte de debug do Rust na hora da compilação. Você fala, né? Ou seja, versão para entregar para cliente, né? E esse aqui é 64 bits. Não muda muito, né? 64 bits. Esse aqui todo 64 bits também. Isso aqui é o Hello World em Assembler. Tá vendo? Só 600. Por quê? Porque foi compilado com outro compilador, ficou menor. Entendeu? Nenhum desses roda nesse aqui, porque ele só roda no Linux. E aqui está o código. Não, aqui está como complicado. Aqui está o código. O Assembler tem um código de 234 bytes. E o C tem um código de 78 bytes para fazer Hello World. Qual que é mais fácil de programar? 4 vezes mais rápido em C, certo? Aproximadamente sempre, né? Que aqui é 80, 240. Menos coisa para digitar, mais rápido. Vamos dar um vim aqui. Vamos dar um vim no Hello.
A.ASME. Isso aqui é um código em Assembler do x86. Ele tem o registrador A, o registrador B, e eu estou usando a interrupção da BIOS, a INT80. Existe um livro chamado 386, que você compra, eu tenho esse livro, e lá está todo o Assembler e a explicação de como programar em Assembler para x86, para PC. E aí você vai conseguir fazer programas muito mais rápidos, né? Você vai acessar diretamente a BIOS. E a BIOS, o que é a BIOS? A BIOS é um firmware que está programado provavelmente em Assembler para acessar hardware. Então, você usa, eu estou chamando funções da BIOS, entendeu? Funções através de uma interrupção, que é a int80. Int80 para sair com exit 0. 0 aqui, ou seja, sem erro. E esse aqui é para escrever o vetor, cujo endereço está em hello e o tamanho em hello length. E aí eu declarei lá em data, ou seja, se eu olhar o binário, em algum lugar no binário vai ter essa informação aqui, ó. Vamos dar um cat. Não sei se o cat vai funcionar aqui, porque eu estou no Windows, tá? Eu acho que o cat não funciona. Hello. Não, só A. Não tem. Mas tem lá, ó. Apareceu. Tá vendo lá o hello? Aqui, ó. Tá vendo aqui os caracteres? Sim? Entendeu? Programa, programa, programa. Dado. Mais programa, programa, programa. Não aparecem aqui. Entendeu? É brincadeira? Uhum. Ou seja, eu estou inspecionando o binário. Eu estou inspecionando o arquivo de programa que tem 8K. Inclusive, você pode... É assim que funciona hacker e cracker, né? Hacker é o cara que entende disso e é do bem. Cracker é o cara do mal, que põe o vírus. Não é o hacker que põe o vírus. O hacker combate ele. Entendeu? Então, inclusive tem aqui um programa que eu fiz uma vez, que é pegar esse programa aqui, ó, posso pegar esse programa aqui, abrir esse binário num editor de binário, que é um programa que edita binário, e alterar esse código que eu sei o que ele é. Eu posso alterar aqui o H por M, e aí eu rodo o programa e ele joga Mellow World. Então, numa palestra que eu fui sobre hacker e cracker, no combate aí aos ataques, eles, por exemplo, fizeram a alteração na calculadora do Windows. Não? Então, você clicava num site lá, ele baixava a calculadora do Windows e salvava lá no diretório da calculadora do Windows, né? E quando você executava a calculadora, você estava abrindo o programa hackeado, ou craqueado, na verdade. E o craqueado, ele poderia mandar informações do seu PC para o cara, entendeu? Por quê? Porque ele alterou o código, mas o executável tem o mesmo nome. Entendeu a ideia, né? Entendi, sim. Muito então, bacana. Ele mantém a parte de calculadora, para você não descobrir, mas quando você abre a calculadora, você está abrindo o programa dele. E aí, uma parte do programa, ele pode abrir um processo em paralelo. Se você for em processo, você encontra essas informações, né? E esse processo em paralelo que ele executa é, tipo, informar a senha do banco e coisas do gênero. Caralho, muito da hora. Mas só consegue ser hacker ou cracker quem entende de Assembler. Quem não entende de Assembler fica só falando, que legal, né? Sabe quanto ganha um cara desse, sem nenhuma formação acadêmica, mas só que aprendeu a programar e está combatendo? Não é exigido, ele tem que ter diploma de informática de alguma coisa. Não. A exigência é, nossa, ele consegue combater? Sim, consegue. Esse cara ganha 15 mil reais, fácil. Ok? Às vezes até mais, esses caras que conseguem quebrar grandes empresas assim, é contratado. A empresa de um amigo meu, eles invadiram, eles pegaram o banco de dados, codificaram e apagaram o original. Nossa. $5 mil, eu devolvo o banco de dados de vocês que está na própria máquina, senão, azar seu. No caso do meu amigo, ele tinha um backup lá, né? Ster. E aí ele falou, não vou pagar não. E aí aumentou a segurança, né? Foi para a nuvem, né? As empresas que ainda não foram para a nuvem só vão para a nuvem quando são atacadas. E para a nuvem previne isso, professor? Cara, você tem toda uma TI muito mais qualificada que a da sua empresa para cuidar disso, né? Obviamente. Foi um caso que aconteceu recentemente. Obviamente, se o seu cara de TI é ruim, em termos de segurança, não tem conhecimento, ainda assim você pode abrir portas indevidas lá no seu Amazon ou concorrência, né? Entendi. Professor. Sim? Tipo um caso que aconteceu esse ano, acho que foi com o STJ, que hackearam o sistema lá e fizeram um backup, né?
Eu não gosto de falar muito não, porque vão achar que é política, né? Mas o STJ, os caras só falam besteira quando falam de sistema de informação. Eu fiz um programa em Python aí que simula aquela urna lá e mostra quantas possibilidades eu posso fazer para caso vamos supor, se eu trabalhasse no TSE, ou seja, num regional, eu poderia clonar o código, alterar o código, porque não há, olha só, a auditoria que ele fala que é feita 6 meses antes da eleição e depois que é feita a auditoria, eles alteram o código. Então, não é auditável, né? Vamos ser sinceros, né? Porque a que você vota não é a mesma que foi auditada. Começa por aí. Segundo, as regras para auditoria, segundo um doutor que participou desse processo, ele declarou: é impossível ver todo o código no tempo que eles dão e nas condições de trabalho que eles dão. Você não pode entrar com seu notebook, você não pode entrar com nada, você tem que entrar só com a sua cabeça e mente para fazer toda a indagação. Entendeu? E você tem só 8 dias, 7 dias. É um prazo muito curto para milhares de linhas de código. Então, é inviável auditar a urna inteira. Uma pessoa não conseguiria auditar, uma empresa não conseguiria auditar. Aí você teria que entrar com uma equipe gigantesca para cada um cuidar do código e editar. E ainda assim, você está editando um código que não é o código que vai ser usado, porque eles vão alterar e corrigir os problemas que você encontrou. Na verdade, essa parte de auditoria, que eles chamam de auditoria externa, é simplesmente um pessoal para testar para eles, entendeu? Sim, não, o senhor confundiu o STE com o STJ, eu acho. É porque esse ano... É o TJ, é o TJ. Em fevereiro. Não, é o dia eleitoral. Pois é, não, mas foi no início do ano, acho que foi janeiro, fevereiro. E hackearam o sistema lá do STJ e, tipo, fizeram esse sequestro de... Tá. É que em 2020 também, nas eleições, teve também, né? Eles invadiram lá, por isso que o resultado não foi apresentado conforme o previsto. Eu não sei. O que eu vi foi, o que eu tava falando era desse que aconteceu esse ano, que até parece que tinha eu acho que contrato com a Microsoft, alguma coisa assim, aí conseguiram restaurar o backup do sistema todo lá. Esses ataques aí são fáceis de pensar e bolar, principalmente se você conhece mais baixo nível de programação, né? E aí você tem mais ferramentas para atacar. Existe um Linux, eu não lembro o nome dele agora, acho que é Kali Linux. Ele é feito para hacker e cracker. Entendeu? Quem quiser instalar o Kali Linux, ele já vem com toda a ferramenta para você tentar invadir coisas. Não vai fazer bobagem. Tem todas as ferramentas, mas tem que aprender também sobre todas. Né? Aí tem muito tutorial aí, tem muita documentação, né? Para você começar a estudar. Não há uma formação de faculdade para isso, tá? Normalmente é cursos e cursos que você faz por fora, né? Mais perguntas? Então, mas o lance da urna é o seguinte, que uma pessoa do regional comprada, uma equipe comprada, ele pode alterar, porque não tem auditoria, entendeu? E outra coisa, quando eles falam lá, não, mas ele tem uma chave, né? Ele verifica uma chave. Só tem um pequeno detalhe, quem verifica a chave não é um programa externo. Quem verifica a chave é o próprio programa da urna. É como se eu sou a garantia de que eu sou um cara não pirateado, entendeu? Então, isso aí já foi, inclusive, entregue no relatório passado, que isso aí é um absurdo. Eles têm que melhorar isso aí para poder falar em confiabilidade. Ou seja, se você tiver uma chave pública e eu chegar lá numa urna e colocar a chave, e aí sim seria auditável, tá? Se essa chave fosse auditada por fora e depois das eleições todas, e não algumas amostras, como eles fazem uma amostra em 3%. Se todas as urnas passarem pela fiscalização da chave para garantir que aquela urna não foi violada, aí sim nós teríamos algo confiável, né? Ou seja, que o programa que saiu do superior nacional para o regional não foi trocado, né? Porque, imagine, eu vou fazer um programa que ele mesmo verifica se ele não foi pirateado. O cara que fez o programa pirata vai lá e vai falar, não, eu tô bem, tudo bem. Entendeu? Não tem sentido. Aí é top, hein, professor? E aí eles vão lá e escrevem, se você pegar lá o site deles, está escrito um monte de bobagem lá.
que tecnicamente você derruba, mas o leigo aceita balançando a cabeça, falando, viu como é bom, viu. Professor, o senhor que tem o conhecimento para isso, não poderia, sei lá, e entrar em contato e constatar com eles de alguma forma assim? Cara, isso que eu falei, eu li de relatórios de quem esteve fazendo isso. Entendeu? Só que o que acontece? Existe uma má vontade aí, não sei porquê. Ah, saquei. E aí você pega estatisticamente falando, né? Você descobre que, por exemplo, na eleição de 2014, o PSDB, por causa da virada da Dilma no final, o PSDB exigiu auditoria na urna, principalmente no Nordeste, né? O PSDB concluiu que não dá para verificar, ou seja, o Barroso quer que você prove que a urna fraudou. Não tem jeito de provar que ela fraudou, porque não tem jeito de provar que ela não fraudou. Entendeu? Você não tem jeito de provar nada, porque não é uma caixa preta e põe o que quiser lá dentro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que fizeram uma análise estatística dos dados da época de 2014 e comprovaram que os números não eram naturais. O que quer dizer isso? Isso aí já é uma teoria de estatística, quando você aprender estatística e os números que são meio da natureza, né? As probabilidades normais, é igual a FFT. Você vai fazer uma FFT, que é transformada rápida de Fourier, para varrer se você tem uma frequência ou se o negócio é aleatório. Foi descoberto que não era aleatório, mas tinha uma fórmula por trás matemática. Coincidentemente ou não, tinha uma fórmula que deu o número de votos para um candidato e outro em termos no tempo. Entendeu? Na apuração, ele respeitava uma fórmula, né? Uma fórmula bem tendenciosa, digamos assim. Então, vamos supor que uma família que votasse no outro candidato aparecesse lá, nunca apareceu essa família, entendeu? Entendi. Ou seja, a cada X, tantos votava num e o tanto votava no outro. Tinha uma fórmula. Mas abafa. Isso não é importante. E leigo não consegue entender o que eu estou falando, né? Tem que ficar explicando muito. Há uma má vontade também na mídia de explicar. Isso tudo eu só descobri lendo os relatórios, entendeu? Entendo. Não apareceu em lugar nenhum. Assistindo a um vídeo de um pesquisador de matemática que está morando nos Estados Unidos e que analisou os dados também. Foi isso que eu fiz também. E ele provou matematicamente lá que aqueles números não eram naturais. Mas, sim, teste de hipótese, tá? Vocês vão aprender teste de hipótese no terceiro período, ou agora em estatística, né? O teste de hipótese é o quê? Você joga os dados que você tem, que são o resultado da eleição, e faz uma hipótese. Esses dados seriam uma fórmula matemática? O teste de hipótese disse sim. Entendeu? Tem 95% de chance de ser. Quer dizer que é? Não. Mas quer dizer que muito provavelmente é. Então, o teste de hipótese, você ignora, você faz uma pergunta e ele vai responder só sim ou não em probabilidade, entendeu, né? Então, Entendi. é muito legal essa parte da estatística aí, vai abrir a mente de vocês se vocês aprenderem de verdade a aplicar isso, e principalmente se vocês aprenderem a fazer algoritmos, né? Aproveitando a linguagem C ou outras, pegar algoritmos para mostrar isso para as pessoas, entendeu? Para tratar os dados, né? Uhum. É uma profissão também, né? É uma profissão interessante. Mais alguma pergunta aí? Não, para mim o senhor me ajudou, já estava com essa dúvida tinha um bom tempo, o senhor conseguiu me sanar ela. Beleza. A aula de hoje era relativamente simples, né? A nossa introdução, a gente vai complicando os códigos que vamos fazer feito aqui em Assembly. Alguns códigos eu vou trazer em C, né? Esse código em C é bem fácil também, né? Mas hoje não dá tempo e por hoje é isso mesmo. Né? Quando eu estiver explicando datasheet e outros assuntos junto, só dá tempo de mostrar em uma linguagem. Quando eu estiver só mostrando o projeto, dá tempo de a gente conversar mais e comparar as linguagens. Certo. Então é isso aí por hoje. Agradeço, vou encerrar a gravação aqui. Semana que vem tem mais. Até lá, fiquem com Deus e bom trabalho a todos. Valeu, professor. Bom fim de semana aí. Vocês também. Obrigado.